Olá, nós estamos no podcast USP As Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e aqui nós queremos trazer o olhar de quem vive o dia a dia, a rotina e as atividades da universidade. Nós falaremos com os professores da Cultura e Extensão, aqueles que se dedicam às atividades de cultura e extensão, exatamente para inspirar novos alunos a ingressarem na USP por meio de histórias, memórias, potenciais oportunidades e tantas outras inovações no relacionamento, nas atividades e no cotidiano. Hoje nós vamos falar com um professor que está na medicina, na Faculdade de Medicina. Essa Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, uma das mais importantes e tradicionais faculdades de medicina do nosso país, o professor Roberto do Nascimento Silva. Professor, é uma honra entrevistar você para falar das atividades de cultura e extensão dessa faculdade tão importante para o nosso país, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bom, olá a todos, eu que agradeço o convite para que a gente possa falar um pouquinho do nosso trabalho aqui, né, que é de aproximar justamente a universidade da comunidade. Professor Roberto, vamos começar falando um pouco da sua trajetória na USP. Você que é professor, eu quero que você conte um pouco das suas atividades acadêmicas, de como você chegou, há quanto tempo você está e quais são, assim, as suas atribuições aí acadêmicas. Bom, eu estou aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto há 15 anos e desde que eu entrei aqui, eu sempre tive uma ligação muito estreita com ensino, pesquisa e extensão, né, que são os pilares aqui da universidade. Sempre tive por missão, né, tentar aproximar um pouco do que eu faço com a sociedade, que no final das contas é a sociedade que paga então os nossos salários. E aí, então, essa necessidade foi crescendo com o tempo, né? As minhas pesquisas, então, foram se transformando em conhecimento e aí depois eu tive a necessidade de transformar esse conhecimento em impacto social e cultural, por isso que eu entrei na Comissão de Cultura e Extensão da faculdade. Você já está na comissão há quanto tempo, professor? Eu tenho 4 anos de comissão. Primeiro eu entrei como membro, depois eu entrei como vice-presidente e há 2 anos agora eu estou como presidente da Comissão de Cultura e Extensão. E qual é o bichinho que te picou para você começar a trabalhar nisso, já que as atividades acadêmicas básicas já são altas, já tem muito volume de atividade. Você encontrou mais uma atividade. Qual que é essa motivação? Sim, a motivação ela vem na experiência, né, de um compromisso social que a gente tem que ter, né? Então, eu resolvi propor alguns cursos de extensão e desde 2018, então, eu venho fazendo esses cursos de especialização. Depois, eu me engajei, então, também para a área da cultura, né, promovendo alguns eventos culturais aqui dentro da faculdade. Então, a experiência e a prática desse compromisso social é o que me motivou, né, esse bichinho que me motivou a estar aqui hoje. Muito bom. E quais são essas atividades culturais? Para nós é interessante falar das atividades culturais, porque muitas vezes a cultura e a extensão caminham juntas, mas a cultura acaba se tornando muito mais a forma de fazer do que propriamente os eventos ou as atividades externas. Então, quando a gente ouve um professor contando de atividades, eventos, isso nos motiva também a entender cada vez melhor o que é que ele está desenvolvendo ali. O que é que seu grupo, o que é que a sua comissão vem desenvolvendo de eventos? Bom, a Comissão de Cultura e Extensão ela vem praticando regularmente, né, alguns sarais, né? A gente evidenciava uma dificuldade da sociedade ou da comunidade em si adentrar as portas da universidade, né? Então sempre teve essa distância, a gente percebeu essa distância. Então, para promover esses encontros, nós começamos a fazer sarais temáticos, né? Então sarais que entram aí, contam a história do samba, sarais que contam a história do bolero, sarais que homenageiam alguns artistas, como por exemplo nós tivemos o Gilberto Gil, da Rita Lee. Então esses sarais que a gente chama hoje de quintarte, né, que é sempre a última quinta do mês, nós nos reunimos lá no ECEU, que é o nosso espaço cultural que nós temos aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e nós recebemos então a comunidade para celebrar esses eventos e esses temas.
E são temas muito variados, mas sempre com esse objetivo de envolver não só a comunidade acadêmica dos cursos da Faculdade de Medicina, mas também toda a comunidade acadêmica de outras áreas também da USP de Ribeirão Preto e a própria cidade, né? Abrir as portas da universidade para a cidade. Isso, o foco é a comunidade, né? Então a gente sempre convida a comunidade para estar presente e interagir, né, com os nossos acadêmicos, os nossos alunos e professores e funcionários também. E essa interação, ela vai além da técnica, da ciência, dos estudos médicos, que são muito profundos. A gente sabe que a Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, é muito tradicional na medicina, fez grandes descobertas científicas, tem um compromisso muito importante com a saúde pública, tem um compromisso muito grande com a saúde do país, não é? Nos âmbitos de informação, de formação e, ao mesmo tempo, de pesquisa. Mas como é que a extensão se conecta com isso e abre as portas da universidade para a comunidade? O que a gente pode dar de maiores e melhores exemplos dessa atuação da medicina da USP de Ribeirão Preto, abrir as portas de casa para a comunidade entrar? Bom, a Comissão de Cultura e Extensão, ela viabiliza vários projetos de extensão que a gente tem junto à comunidade, né? E você tocou num ponto aqui que nós temos uma vertente de saúde muito importante, né? Então, hoje em dia nós temos vários projetos de extensão junto à comunidade, mas existem 3 projetos que são bem aclamados, né, e bem reconhecidos a nível regional e na própria USP em si, né? Então, nós temos projetos de extensão que levam cuidados especiais para populações de rua, né, aquelas populações que estão em situações mais vulneráveis, então leva atendimento médico, leva atendimento social, né, e leva um pouco de cultura também para essa população. E o ano passado, né, uma dessas ações, que é o nosso projeto chamado de Veredas, ele foi reconhecido pela USP como sendo o melhor projeto de extensão junto à sociedade de 2024 na área de saúde, tanto na capital quanto no interior. Além disso, nós temos os extramuros, né, que são ações que vão para outras cidades, né? Temos o exemplo de reconhecimento também, né, das melhores práticas de atividades extensionistas de 2024, que foi um projeto que nós temos aqui, que um professor trabalha com hanseníase, né? Então, desde o diagnóstico, né, em determinadas populações, até a conscientização e levar a arte também relacionado com os temas que essa comunidade está inserida. Essa inserção da comunidade é muito importante porque a comunidade reconhece, né? Quando a gente fala dos trabalhos de extensão, muitas vezes existe uma associação de que esses trabalhos são voltados somente para uma parcela mais pobre ou para determinados públicos mais vulneráveis. Isso acontece, é real. Obviamente que as políticas de extensão, quando abertas à comunidade, acabam priorizando isso, mas de uma maneira geral, vocês como Faculdade de Medicina vêm fazendo um trabalho para todos os setores da sociedade, né? Para todas as áreas, todas as posições sociais, exatamente porque se confere uma ação democrática e um acesso pleno a essas informações. O que você tem a dizer sobre essa atuação com a cidade, com a saúde das pessoas e principalmente nos equipamentos, né, hospitalares? Que equipamentos são esses e o que você tem a dizer sobre essa amplitude do acesso da comunidade às atividades da medicina da USP de Ribeirão Preto? Olha, dentro da área da saúde, né, o próprio atendimento à população via Hospital das Clínicas, ele se insere como uma atividade de extensão, né? Porque você atende toda uma população e tudo isso é gratuito. Mas nós temos projetos aqui na Cultura Extensão que ele vai desde o atendimento de pessoas vulneráveis em situação de rua, passando por presídios, até mesmo a abertura da universidade para novos estudantes, né? Então, as visitas monitoradas que a gente faz, as visitas que o aluno vem até a USP, visita os laboratórios, os estágios que esses alunos fazem,
e as palestras, né, que são dadas em escolas públicas por projetos também de extensão que são criados pelos próprios professores, né? Isso, então, leva a universidade e a própria faculdade a requerer, né, mais recursos para compras de novos equipamentos modernos, né, para que possa atender a população com uma qualidade melhor, né, que ele não teria acesso em outros institutos. E quando a gente fala de qualidade, é qualidade real mesmo, efetiva. A atualização dos equipamentos é muito ágil e vem surpreendendo nos últimos anos, né, professor? Isso, nós temos um corpo docente aqui altamente especializado, né? Nós temos centros de pesquisas e inovação altamente especializados e as tecnologias que são desenvolvidas aqui também acabam atendendo a sociedade, que é o nosso público final. A sociedade sempre beneficiada com as atividades da extensão, exatamente porque ela também se envolve, né? Pode gerar convênios, pode gerar contratos, parcerias, pode gerar colaborações, sejam elas mais técnicas, mais educacionais, mais práticas, e isso certamente impacta na qualidade de vida de toda a população. Eu quero agradecer a sua presença, professor Roberto do Nascimento Silva, você que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Quero pedir suas considerações finais. Você tem alguma coisa importante a falar que ainda não foi abordada para a gente encerrar nossa entrevista? Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, né, e convidar todos os estudantes e toda a comunidade para vir visitar a USP. Nós temos vários programas que estão acontecendo esse ano, né, de visitas monitoradas, um dia na USP, a própria Feira das Profissões. E fica aí o nosso convite, que a USP sempre está de portas abertas para quem quiser vir conhecer e participar de todas as atividades que são oferecidas pela nossa Comissão de Cultura e Extensão. Obrigado, professor. Nós estamos no podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e nestes encontros com os professores abordamos a importância das atividades de cultura e extensão e principalmente o impacto que isso gera na escolha da profissão dos futuros alunos da USP. Isso com muita inspiração por meio de histórias, memórias, práticas, potenciais e oportunidades. Até o próximo episódio, continue conosco. Esse é o podcast USP e as Profissões.